pessoal, vamos continuando aqui a nossa aula sobre combinações lineares. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, na aula passada a gente definiu o conceito de combinação linear, né? Deixa eu só repetir aqui a definição para lembrar vocês. A gente diz que um vetor é combinação linear de outros vetores, né? Se eu posso escrever esse vetor U, um vetor qualquer U é combinação linear de vetores U1 até o N, se eu posso escrever U como sendo uma soma, né, dos vetores U1 até o N, ponderada por números reais A1 até a N. Né? E aí a gente viu o conceito de subespaço gerado por combinações lineares, que foi esse teorema aqui, né? Que é o conjunto de todas as combinações lineares de U1 até o N. E a gente utilizou aquela notação na aula passada. Né? Conjunto de subespaços vetorial gerado por U1 até o N. Colchetes aqui. Então, na aula de hoje a gente vai se aprofundar nesse conceito. E também começar a estudar o conceito de base. Né? Muito bem, vou começar com um exemplo. Eu vou pegar o espaço vetorial dos polinômios de ordem menor ou igual a 3. Eu vou considerar esses três polinômios aqui. Pi, x é igual a x elevado a i, onde i é um número 0, 1, 2 ou 3. Né? Então, eu afirmo que o conjunto, o espaço vetorial V, ele é gerado por esses quatro vetores aqui, P0, P1, P2 e P3. Bom, para a gente mostrar isso, tem que mostrar que qualquer polinômio ele pode ser escrito como combinação linear de P0, P1, P2 e P3. Bom, vou pegar então um polinômio qualquer. Um polinômio qualquer pode ser escrito como sendo Px, a variável x fixa, é escrito como sendo A0 mais A1x, A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. Né? Repare que eu posso escrever este número da seguinte forma: A0 multiplicado por P0x, porque P0x é igual a 1, né? X elevado a 0. A1 vai ser multiplicado por P1 de x, porque P1 de x é x, e assim por diante. P2 de x é x ao quadrado, P3 de x é x ao cubo. Então é claro que P de x eu posso escrever como sendo uma combinação linear dos quatro vetores que eu coloquei aqui. Logo, essa afirmação é verdadeira. Certo? Próximo exemplo é eu pegar o espaço plano cartesiano. Mostrar que o plano cartesiano ele é gerado por esses dois vetores aqui, 1, 2 e 5, 0. Como é que a gente faz? Eu vou pegar um vetor genérico em R2, vou escrever ele da forma B como sendo B1 e B2, e eu quero saber se existem escalares números reais x1 e x2 que satisfazem essa igualdade aqui. Certo? É isso que a gente precisa saber. Bom, esta equação é equivalente a um sistema linear. Né? B1 tem que ser igual a x1 mais 5x2 e B2 tem que ser igual a 2x1. Obviamente que você resolve esse sistema, é muito fácil, né, resolver. x1 vai ser igual a B2, B2 sobre 2, e o x2 vai ser este número aqui em função de B1 e B2. Logo, para qualquer para qualquer B da forma B1, B2, vetor no plano cartesiano, eu consigo achar x1 e x2 que resolve essa igualdade, ou seja, qualquer elemento do plano cartesiano, ele é a combinação linear desses dois vetores aqui. Certo? Bom, próximo exemplo, eu vou pegar W, o subespaço vetorial de R3, cuja soma dessas coordenadas, x mais 2y menos 3z, tem que ser igual a 0. E o exemplo pede para você encontrar um subconjunto de R3, tal que o subespaço gerado por ele é igual a W. Em outras palavras, o exemplo pede para você encontrar
um conjunto de geradores para W, ou seja, um conjunto de vetores que gera esse subespaço W. Ou, em outras palavras, eu quero saber quais são os vetores pelos quais todos os elementos de W são combinações lineares desses vetores. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é você escrever esse conjunto W de uma forma mais apropriada. Eu posso escrever então W como sendo a primeira coordenada, que é x, como sendo 3e menos 2y. Né? Isso sai dessa relação aqui de cima. Y e z são variáveis livres. Então eu posso escrever W como sendo este subespaço vetorial aqui, onde y e z são números reais. Certo? Muito bem. Eu quero achar um conjunto de geradores para este subespaço vetorial. Mas isso não é difícil, né? Porque olha só, eu pego um vetor qualquer em W, da forma 3e menos 2y, y e z. Repare que eu posso escrever y e z são livres. Então isso sugere que esses vetores que eu quero achar, as duas últimas coordenadas, eu tenho que pegar 0, 1 e 1 e 0. Afinal, y e z estão livres. Tá certo? Como a minha primeira coordenada é 3e menos 2y, então este vetor aqui eu posso escrever como sendo combinação linear de 3, 0, 1 menos 2, 1 e 0. Certo? Logo, este conjunto aqui, W, este subespaço vetorial, ele é gerado por dois vetores, 3, 0, 1, menos 2, 1 e 0. Certo? Bom, vejamos um outro exemplo. Ele pede para você achar um conjunto de geradores dos seguintes subespaços vetoriais de R4, U e W. Né? Bom, analogamente ao exemplo passado, o que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente precisa escrever, né, é o conjunto U e W de uma forma um pouco mais apropriada. Né? Repara que x, y, z e t pertencem a esse subespaço U, né? Se e somente se x é igual a y mais z menos t. Isso segue dessa igualdade aqui. Essa relação aqui do meu subespaço vetorial U. Logo, eu posso escrever então x, y, z, t, né, como sendo esse vetor aqui. Esse vetor estando em U. Né? Bom, agora note que y mais z menos t, y, z e t, este vetor em R4, eu posso escrever, analogamente ao que eu fiz no exemplo passado, eu posso escrever dessa forma aqui. Certo? Eu posso escrever dessa forma aqui. Repara que y, z e t sugere que as minhas três últimas coordenadas desses vetores que eu estou querendo achar devem ser da forma 1, 0, 0, porque y, z e t estão livres. Então aqui 1, 0, 0, 0, 1 e 0 para captar a variável z, esse 1 aqui para captar a variável y e esse menos 1 aqui para captar a variável t. Por que menos 1? Porque eu coloquei aqui menos t. Porque na primeira coordenada tem uma dependência em t. Portanto, eu faço y multiplicado pelo vetor 1, 1, 0, 0, mais z multiplicado pelo vetor 1, 0, 1 e 0. Repara que a primeira coordenada é y mais z menos t. Por isso eu coloquei menos t aqui, e aqui eu coloquei menos 1. E aqui eu coloquei 1. E aí tudo funciona. Certo? Cada caso é um caso, pessoal. Infelizmente não tem as perguntas, né, mas o aluno poderia perguntar, mas será que eu sempre vou conseguir essa combinação linear dado um vetor? Nem sempre. Né? Pode ser que um vetor não seja a combinação linear dos vetores que você está querendo achar, que você elegeu. Né? Mas tipicamente você tem que observar o vetor e analisar detalhadamente as componentes e tentar achar a combinação linear correspondente, tá certo? Portanto, a gente achou então uma combinação linear para esse vetor genérico em U. Ou seja, a gente conseguiu mostrar que qualquer vetor em U
é combinação linear desses 3 vetores aqui. Logo, eu consegui um conjunto de geradores para U. Certo? Muito bem, eu faço a mesma coisa para W. X, Y, Z, T pertence a W. Tem a relação de W aqui, né? X é igual x menos y é igual a z mais t. Então eu posso escrever então x como sendo y menos z menos t. Logo, este vetor está em W, se somente se x, y, z, t pode ser escrito dessa forma aqui. Mesma coisa, pessoal, y, z e t são variáveis livres. Isto sugere que eu posso escrever as minhas 3 últimas coordenadas são da forma 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 1. Repare que aqui eu não coloquei menos 1 porque aqui tem menos 1 aqui, né? Nessa última coordenada, na última vetor aqui. Porque a natureza da minha primeira coordenada é diferente do U, né? Então aqui ficaria 1 menos Z menos T. Certo? Então este vetor ele pode ser escrito como sendo combinação linear desses 3 vetores aqui. Como este vetor ele é um vetor genérico em W, então o que a gente conseguiu mostrar? A gente conseguiu mostrar que W ele é o subespaço vetorial gerado por esses 3 vetores aqui. Qualquer vetor em W é combinação linear desses 3 vetores aqui. Foi o que a gente acabou de mostrar acima. Ok? Mais um exemplo. Considere o R3, consideremos no R3 os seguintes subespaços vetoriais. U, V, e ele pede para você determinar um sistema de geradores, um conjunto de geradores para U intersecção V. Vimos em aulas passadas, né, que a intersecção de subespaços será um subespaço. Para a gente achar um conjunto de geradores para U intersecção V, o primeiro passo é a gente saber né, quem é U intersecção V. Ele deu U e deu V. A gente precisa saber quem é a intersecção entre eles. Passo 1. Passo 2 é achar um conjunto de geradores para esse subespaço aqui. Bom, o passo 1, o que você faz? Você vai pegar um vetor W na intersecção de U com V. Né? W está na intersecção se somente se W pertence a U e pertence a V. Isso significa o quê? Ora, se W pertence a U, significa que W ele é a combinação linear desses 2 vetores aqui. Logo, existem alfa e beta que realizam essa igualdade aqui. Também, W pertence a V, então vai existir gama e delta que satisfaz essa relação aqui. Certo? Muito bem, então o que a gente faz? Eu tenho aqui que este vetor aqui é o vetor alfa 0, 0, este vetor aqui é beta, 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 então alfa 0, 0, 0, mais este vetor, e vai ficar o quê? Vai ficar alfa mais, alfa mais gama, alfa, gama e 0. Este vetor mais este vetor fica alfa, gama e 0. Este vetor aqui mais este vetor fica quem? Fica beta, beta e beta mais delta. Você faz essa igualdade e aí você chega na seguinte conclusão, que alfa mais beta tem que ser igual a 0, beta tem que ser gama e beta também tem que ser delta. Logo, beta tem que ser igual a gama e delta. Né? E delta tem que ser igual a gama. Pois é, então é o que a gente já colocou aqui, alfa tem que ser igual a menos beta, beta tem que ser igual a gama e beta tem que ser igual a delta. Logo, este vetor W, ele tem que ser da seguinte forma, né? Como eu escrevi aqui, W ele é igual a essa primeira soma aqui. Como alfa e beta a gente sabe quem é, então eu posso escrever dessa forma. Alfa tem que ser igual a menos beta e beta é beta, né? Bom, gama é beta, então essa primeira igualdade aqui vale, porque gama aqui tem que ser beta, e delta tem que ser beta. Então, esta igualdade vale, né, se somente se, ou seja, eu posso escrever isso aqui, né, como sendo beta multiplicado por 0, 1 e 1, esse vetor aqui. Conclusão, a gente conseguiu mostrar o seguinte, né, que W
está na intersecção se somente se ele é uma combinação linear de somente um vetor aqui, 0, 1 e 1. Logo, o que a gente mostrou? Qualquer elemento na intersecção ele é a combinação linear de um só vetor, 0, 1 e 1. Portanto, o conjunto de geradores para esse subespaço aqui é somente um vetor, 0, 1 e 1. Certo? Muito bem, pessoal. Agora que a gente já explorou vários exemplos sobre subespaços vetoriais gerados por vetores, né? Vejamos agora um conceito super importante no curso, que vai servir de base para muitas coisas que a gente vai fazer daqui para frente, certo? Eu vou começar com V, um espaço vetorial, e N vetores. Digamos, U1, 3 pontinhos, UN, vetores em V grande. A gente diz que esses vetores, U1 até o N, são linearmente dependentes, abreviadamente falando LD, se existem escalares x1, 3 pontinhos, xn, números reais, não todos iguais a zero, que satisfaz essa equação 4. Tá certo? Esse zero em negrito é o vetor nulo em Rn. Né? Perdão, a gente está aqui no contexto geral, o vetor nulo no espaço vetorial V grande. Né? É o elemento neutro no espaço vetorial V grande. Então, repetindo, um conjunto U1 até o N, de N elementos de um espaço vetorial V, esse conjunto ele é linearmente, ou esses vetores são linearmente dependentes, né, se existem escalares não nulos, não todos iguais a zero, que satisfaz essa relação aqui, essa igualdade. Essa soma, pessoal, que tem um erro de digitação, é de 1 até n. Certo? Ou equivalentemente, a equação vetorial 4 admite uma solução não nula. Caso contrário, a gente vai dizer que os vetores U1 até o n são linearmente independentes. E neste caso, a equação vetorial 4 admite apenas a solução nula. Bom, uma outra forma de você expressar essa definição é raciocinar da seguinte forma. A gente diz que beta ele é Li, linearmente independente, se para quaisquer vetores distintos, U1 até o n, em beta, a gente sabe que se essa igualdade é igual ao vetor nulo, então, necessariamente, x1, 3 pontinhos, x1, x2, todos até xn tem que ser iguais a zero. Aqui tem outro erro de digitação, pessoal, isso aqui é igual. Né? x1, x2, 3 pontinhos igual a xn são todos iguais a zero. Ou seja, todos os escalares devem ser nulos nessa combinação linear aqui. Caso contrário, o meu conjunto beta é dito linearmente dependente. Bom, vamos fazer exemplos, né, porque nos exemplos que a gente de fato observa se a gente está entendendo ou não. Vai ficar mais claro aqui nos exemplos essa definição. Vamos lá. Eu vou pegar V, o meu espaço vetorial de R3. Então, esse espaço vetorial é o espaço R3. Eu quero verificar, ele dá 4 vetores. Ele pede para você verificar se o 1, o 2, o 3 e o 4 é um conjunto linearmente independente ou linearmente dependente. Certo? Então eu preciso verificar se esses conjuntos se esse conjunto é linearmente independente ou dependente. Muito bem. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar resolver o seguinte sistema linear. Né? Quando você soma, você faz a combinação linear. Vamos pegar aqui. Quando você faz essa combinação linear,
onde os escalares são x1, x2, x3 e x4, né? O que a gente precisa saber é essa combinação linear aqui. Eu preciso saber se essa combinação linear admite uma única solução. Repare que x1, x2, x3, x4 serem todos iguais a zero, resolve essa equação. Essa equação ela é igual a esta equação 5 aqui. Ou seja, essa equação é um sistema linear homogêneo, né? Porque eu estou igualando tudo isso aqui, eu estou igualando a zero. Bom, se esse sistema linear homogêneo admite a solução não trivial, ou seja, a solução não nula, né? Então é porque esses vetores aqui são linearmente dependentes. Certo? Caso contrário, eles serão linearmente independentes. Linearmente independente significa que, se eu pego uma combinação linear nula, então necessariamente os escalares x1, x2, x3 e x4 devem ser nulos. Para ser linearmente dependente, é simplesmente a negação disso. A negação é que esse sistema linear admite uma solução não nula. E aí, a gente viu no ensino médio que aí ele vai admitir infinitas soluções, né? Então eu preciso resolver esse sistema. Será que esse sistema admite somente uma única solução, a solução nula, ou ele admite mais de uma solução? Se ele admite uma única solução nula, é porque esse sistema, esse conjunto aqui de 4 vetores são linearmente... se ele admite somente uma solução nula, é porque esse conjunto é linearmente independente. Caso contrário, ele será linearmente dependente. Bom, para resolver esse sistema, eu vou escalonar, fazer o escalonamento, vide ensino médio, que a gente aprendeu no ensino médio. Então eu vou escalonar esse sistema e eu chego nesse sistema escalonado aqui, que é equivalente ao 5. Mas é um sistema muito mais simples, por isso que a gente escalona, né? Então, devido ao escalonamento, o sistema 6 é equivalente a 5, o meu conjunto de solução é igual ao conjunto de solução do meu sistema 5. Então eu tenho o quê? Eu tenho que x4 tem que ser nulo, né? Necessariamente x4 tem que ser nulo, e eu tenho aqui uma equação com 3 incógnitas, né, e um sistema com 3 incógnitas e 2 equações. Ou seja, esse sistema ele tem infinitas soluções, tem 1 grau de liberdade aqui para você fixar x3 como sendo uma constante qualquer, c, digamos, e para essa constante x3 igual a c, eu resolvo meu sistema. Então x1 tem que ser igual a menos 2c e x2 tem que ser igual a menos 2c. Logo, quem é o meu conjunto de solução para o meu sistema 5, que é equivalente a 6? X4 tem que ser 0, x3 eu posso pegar uma constante c qualquer, x1 e x2 devem ser iguais, menos 2c e menos 2c. Então esse é meu conjunto de solução, onde c varia nos números reais. C era um número fixado, mas o conjunto de solução eu faço variar esse c, essa constante, e eu tenho assim, esse conjunto bastante grande aqui de vetores que são soluções para o meu sistema 5. Ora, desta forma eu posso inferir que existem x1, x2, x3 e x4, um vetor não nulo em R4, que resolve essa combinação linear nula. E por conseguinte, esse conjunto, né? Perdão, pessoal, aqui tem outro erro de digitação, é o1, o 2, o 3 e o 4. Né? Tem 4 vetores aqui, está faltando aqui o 4. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é linearmente dependente, porque eu pego uma combinação linear nula, mas nem todos os meus escalares devem ser nulos. Né? Existe o x1, x2, x3 e x4 não nulo, que resolve essa combinação linear nula aqui. Qual seria? Bom, pega c igual a 1, por exemplo, esse vetor aqui, menos 2, 1 e 0, resolve essa combinação linear nula, e esse vetor que eu coloquei aqui, menos 2, 1 e 0, não é o vetor nulo. Né? Logo, o 1, o 2, o 3 e o 4 é linearmente dependente.
Bom, um teorema que é bastante útil, muitas vezes é útil, é a seguinte caracterização para um conjunto ser linearmente dependente, que é bastante intuitivo esse resultado, né? Dado um espaço vetorial V e vetores U1 até o N elementos de V grande, né? O conjunto U1 até o N é linearmente dependente se e somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Tá certo? Isso é bastante intuitivo, né? Dizer que é linearmente dependente é quando existe uma dependência linear entre esses vetores. Um deles deveria ser combinação linear dos outros para ser linearmente dependente. É o que o teorema diz aqui. Vejamos um exemplo. Eu pego V, o plano cartesiano, e eu pego 3 vetores que estão postos aqui. Então eu afirmo que esse conjunto, o 1, o 2 e o 3, é linearmente dependente. Bom, de fato, usando esse teorema, eu sei o quê? Eu sei que eu posso escrever o 3 como sendo combinação linear de o 1 e o 2. Olha que eu posso escrever o 1, 0 como sendo 1 sobre 2 multiplicado por 1, o 1, mais 1 sobre 2 multiplicado por 2. Né? Meio mais meio é igual a 1. Né? E meio menos meio é igual a 0. Logo, essa igualdade aqui vale, e, portanto, pelo teorema acima, este conjunto aqui não pode ser linearmente independente. Em outras palavras, ele será linearmente dependente, LD. Bom, uma consequência deste teorema, que a gente chama de corolário, ou seja, uma consequência deste teorema, é o seguinte resultado, né? Dado V um espaço vetorial e vetores 1 até o N neste espaço vetorial, com pelo menos 2 vetores não nulos, esse conjunto será LD se e somente se um desses vetores for combinação linear dos precedentes. Certo? Bom, essa consequência ela é útil, né, em muitos desses teóricos, tá certo? Mas que na prática a gente não vai usar muito nos exercícios da lista de exercícios que eu passei, tá ok? Muito bem, pessoal. Dado este conceito aí que a gente acabou de discutir nessa aula, nessa primeira parte da aula e na aula passada, que é o conceito de combinação linear, vimos que o conceito de ser linearmente independente. Dito toda essa primeira parte da aula e da aula passada, agora a gente vai definir um conceito super importante em álgebra linear, que é o conceito de base. Para isso, eu vou usar o conceito de ser linearmente independente e o conceito de geradores, que a gente viu nas duas aulas passadas, na aula passada e na primeira parte dessa aula. Então vejamos o seguinte, seja V um espaço vetorial sobre R, né, um subconjunto beta, que vou escrever como sendo U1, 3 pontinhos, UN, ele será uma base para o meu espaço vetorial se duas condições forem satisfeitas. Este conjunto aqui ele é linearmente independente e este conjunto beta ele gera todo o meu espaço vetorial. Então, eu digo que um conjunto finito de vetores, o 1 até o n, ele é uma base para o meu espaço vetorial se duas coisas acontecem. Esse conjunto ele é linearmente independente e este conjunto gera todo o meu espaço vetorial. Muito bem, vejamos um exemplo aqui. Como sempre, o exemplo ilustra muito, facilita a gente entender a definição. Né? Vejamos o seguinte, vamos pegar o exemplo mais simples e o mais importante para a gente entender o que é uma base. Né? Pega V, o R3. O meu espaço vetorial é o R3. Eu vou pegar 3 vetores, E1, E2 e E3. E1 como sendo 1, 0, 0, E2, 0, 1 e 0 e E3, 0, 0 e 1. Eu afirmo que o conjunto beta, que está aqui, é uma base de R3. O que é uma base?
Bom, primeira coisa é, eu vou chamar isso aqui de base canônica. Como que a gente pode verificar que este conjunto é uma base? Primeira coisa a gente precisa verificar é que esse conjunto gera o R3. Bom, na aula retrasada, na aula passada, não me lembro, a gente viu que o R3 ele era gerado por esses três vetores. Então a gente já viu que beta, de fato, é um conjunto de geradores para o meu espaço R3. Qualquer elemento de R3 é combinação linear desses três vetores aqui. Logo, esse conjunto beta, que eu preciso mostrar que é uma base, ele é um conjunto de geradores para o R3. Então a segunda condição é satisfeita, né? Ele é um conjunto de geradores para o meu espaço vetorial. No exemplo em questão, o V é o R3 e beta é E1, E2 e E3. Então, a segunda condição aqui é satisfeita para o meu conjunto beta. Agora a gente precisa saber se esse conjunto beta é linearmente dependente ou linearmente independente. Ora, se eu pego uma combinação linear nula, desses três vetores aqui, significa o quê? Isso daqui é igual ao vetor nulo se somente se este vetor aqui é igual ao vetor zero, o vetor nulo. Ora, mas isso aqui é o vetor nulo se somente se x1, x2 e x3 é zero. Logo, se eu tenho uma combinação linear nula desses três vetores, E1, E2 e E3, necessariamente todos os escalares x1, x2 e x3 devem ser nulos. Logo, o meu conjunto beta ele é linearmente independente. Bom, somando essa observação aqui com essa observação, né, eu tenho que esse conjunto beta de fato ele é uma base. Ele é linearmente independente. Repara que isso aqui vale. E ele gera todo o meu espaço R3. Todo o meu conjunto R3. Logo, ele é uma base para o R3. Bom, como essa aqui é uma base bastante natural, a gente vai ver em alguns minutos que a base ela não é única, né? Podem existir infinitas bases para um certo espaço vetorial, mas essa base é importante porque é a base mais natural que existe, né? Eu pegar 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 1. A gente chama isso aqui de base canônica do R3. Eu vou deixar como exercício você generalizar esse exemplo para o espaço Rn. Começa a pegar R2. Né? Quem seria a minha base canônica? Seria 1, 0, 0 e 1. Pega R4. Quem seria os meus vetores da base canônica? Seriam 4, né? Seria E1, E2 e E3 e E4. Onde o E1 seria 1, 0, 0, 0. O E2 seria 0, 1, 0, 0. E3, 0, 0, 1 e 0. E o E4 seria 0, 0, 0 e 1. Faz para R5. Depois você generaliza para qualquer N número natural. Certo? Se convença de que, de fato, beta é uma base para Rn. Próximo exemplo é você pegar o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a k. Então eu afirmo que beta, que é esse conjunto aqui, ele será uma base de V. Quem é esse conjunto aqui? Bora só. O meu primeiro polinômio é o polinômio constante, igual a 1. O meu segundo polinômio é a função x, função identidade. O meu terceiro polinômio é x ao quadrado. O meu quarto polinômio é x ao cubo. Né? O meu penúltimo polinômio é x elevado a k menos 1. E o meu último polinômio é x elevado a k. Eu afirmo que isso aqui é uma base para esse espaço vetorial aqui. E essa base a gente vai chamar de base canônica. Bom, vimos na aula passada, em alguma aula anterior, talvez na aula passada, não me lembro, que beta ele gera todo o meu espaço vetorial. Na verdade, nessa aula, né, a gente viu esse exemplo. Né? Vimos esse exemplo. Isso, nessa aula. Vimos esse exemplo nessa aula aqui. Foi o primeiro exemplo da aula. Né? A gente viu que esse conjunto aqui
P0, P1, P2 e P3, ele gera o meu espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a 3. Né? Bom, nesse caso aqui, voltando aqui para o que a gente estava fazendo, K, no primeiro exemplo da aula, K era igual a 3. Aqui eu estou pegando K genérico. Certo? A gente viu então que esse conjunto é um conjunto de geradores. Esses vetores aqui geram todo o meu espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a K. Basta verificar então que beta é um conjunto linearmente independente. Mas isso é fácil, pessoal, por quê? Pega uma combinação linear nula desses vetores aqui. Então, A1 vou multiplicar pelo primeiro elemento 1, A2 pelo segundo, que é x, e assim por diante. Então, pega uma combinação linear nula desses k mais 1 elementos aqui. Certo? Bom, se um polinômio é nulo, isso aqui é um polinômio, né? Se um polinômio é nulo, é porque essa equação vale para todo x número real. E um conceito básico que a gente aprendeu no colégio é que se um polinômio é nulo, né, é porque todos os coeficientes desse polinômio devem ser nulos. Então A1 tem que ser igual a A2, 3 pontinhos tem que ser igual a AK, que tem que ser igual a AK mais 1. Todos têm que ser iguais a 0. Logo, qualquer combinação linear que você pegue aqui, desses vetores, essa combinação linear ela deve ser dada por coeficientes nulos. Logo, o meu conjunto ele é linearmente independente. E, portanto, ele é uma base. A gente chama esse conjunto beta de base canônica do espaço vetorial dos polinômios menor ou igual a K. De grau menor ou igual a K. Um exercício considere V o espaço vetorial de todas as matrizes 2×2, verificar que beta, formado por esse conjunto de vetores, ele é uma base para V. Vimos nas aulas passadas que este conjunto ele gera o meu espaço V das matrizes 2×2. Então basta você então verificar que beta ele é linearmente independente. Uma vez que você verificou isso, você verifica que beta ele é uma base para V. Depois eu peço para você generalizar esse resultado para o caso onde V ele é um espaço vetorial de todas as matrizes com m linhas e n colunas. Certo? Quando você resolver essa primeira parte aqui do exercício, naturalmente você vai conseguir resolver para qualquer número de linhas e número de colunas. Vou deixar isso aqui como exercício, tá certo? Muito bem. Temos um teorema que é o seguinte. Eu vou considerar V um espaço vetorial e suponha que existe um subconjunto U1 até o N de vetores de V que gera esse espaço vetorial. Tá certo? Então, suponha que você tem um espaço vetorial que é gerado por U1 até o N vetores de V. A conclusão do teorema é a seguinte: dentre esses vetores U1 até o N, que gera meu espaço vetorial, eu posso extrair uma base para V. Ou seja, a principal mensagem é a seguinte: se eu tenho um conjunto de geradores para o meu espaço vetorial, não necessariamente esse conjunto ele é uma base. Se esse conjunto U1 até o N, que gera meu espaço vetorial, for LI, obviamente então que este conjunto será uma base, porque ele gera e ele é LI, logo uma base. Agora, se esse conjunto de geradores ele não for linearmente independente, eu posso extrair deste conjunto um subconjunto que é linearmente independente. Certo? E este conjunto será uma base. Essa é a principal mensagem do teorema. Vejamos um exemplo para a gente ilustrar esse resultado. Considere V o R3. Né? E no R3 eu vou considerar 4 vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. E eu vou assumir que esse conjunto, o meu espaço R3, ele é gerado por esse conjunto aqui, o 1, o 2, o 3 e o 4. Suponha então que o R3 ele é gerado por esses 4 vetores. Eu peço para você extrair uma base desse conjunto aqui.
Bom, que eu sei que existe, existe por causa do teorema passado, né? Bom, para eu extrair uma base, eu preciso saber... Primeira pergunta, né? Se esse conjunto for linearmente independente, nada tenho que fazer, né? Isso já é uma base. Se esse conjunto for linearmente independente, isso já é uma base. Nada o que fazer. Se esse conjunto não for linearmente independente, o teorema diz que mesmo assim eu posso extrair uma base. Extrair uma base significa que é um subconjunto desse conjunto aqui. Então a primeira coisa que eu preciso saber é se esse conjunto ele é linearmente dependente ou não. Então para isso eu preciso estudar essa combinação linear nula. Então vou pegar uma combinação linear nula e saber se esse sistema linear aqui, homogêneo, ele admite uma única solução ou não. Se ele admite uma única solução, que é a solução nula, né, este vetor é linearmente independente e logo a base será todos eles, todo o conjunto. Se esse sistema admitir mais de uma solução, né, é porque esse conjunto é linearmente dependente. E aí a gente pode usar o teorema. Ok, eu posso extrair uma base. E aí a gente vai fazer o segundo passo do exercício, que é de fato extrair uma base. Então vamos lá. Essa combinação linear nula eu posso escrever dessa forma aqui. Equação 7. Esse é um sistema linear homogêneo. Sistema linear com 4 incógnitas e 3 equações. Né? Isso tem 1 grau de liberdade. Então eu vou fixar alfa, um número arbitrário. Vou tomar x3 igual a alfa. Isso aqui vai ser uma constante. E aí eu consigo resolver o meu sistema naturalmente. Né? Tomando x3 como sendo essa constante alfa fixada, eu posso resolver o sistema 7 tomando x4. É só você resolver esse sistema, né? Vai ficar x4 vai ter que ser igual a menos x3. E obviamente que isso aqui tem que ser igual a menos alfa. x2 igual a alfa e x1 mais x2 mais x4 tem que ser igual a zero, que resulta então que x1 tem que ser zero. Ou seja, o conjunto de solução do meu sistema 7 ele é dessa forma aqui. 0, alfa, alfa menos alfa, onde alfa é um número real. Logo, qual é a minha conclusão? É que o meu conjunto, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é linearmente dependente, porque ele tem mais de uma solução nula. Perdão, a combinação linear nula, que é esse sistema aqui, admite não somente a solução trivial, mas admite soluções que não são nulas. Né? Admite mais de uma solução esse sistema linear homogêneo aqui. Em particular, uma solução não nula. Posso pegar alfa, por exemplo, como sendo 1. Então, o vetor 0, 1, 1 e menos 1 resolve esse sistema 7 e, portanto, esse conjunto aqui ele não é linearmente independente. Logo, ele não é uma base. Mas o teorema me diz que eu posso extrair uma base deste conjunto. Como que eu posso fazer isso? Isso aqui é o que eu já tinha explicado. Né? Como é que eu posso fazer isso? Bom, a minha afirmação é que, ok, aquilo não é uma base, o 1, o 2, o 3 e o 4 não é uma base, mas se eu tirar o 4, este conjunto vira linearmente independente, e, portanto, este conjunto aqui será uma base. Bom, repare o seguinte, né? Se eu faço uma combinação linear nula desses 3 vetores, eu chego no seguinte sistema linear homogêneo. Né? Bom, esse sistema linear homogêneo ele ficaria dessa forma aqui. Né? x1 mais x2 tem que ser igual a zero, x2 x3 tem que ser igual a zero, logo x2 x2 x3 é igual a zero e x1 tem que ser também igual a zero. Logo, a única combinação linear nula deve ser aquela onde x1, x2 e x3 devem ser todos nulos. Logo, esse conjunto aqui ele é linearmente independente. Isto prova a nossa afirmação. Tá? Que afirmação? A afirmação de que esse conjunto é linearmente independente. Ora, este conjunto aqui ele é linearmente independente e ele gera todo o meu espaço vetorial. Ele gera todo o meu espaço vetorial por hipótese, né? Ele assume que o V, o R3, ele é gerado por esses 4 vetores. Né?
Obviamente que como o 4, como o 1, o 2 e o 3, perdão, como o 1, o 2 e o 3, ele é linearmente independente, certo? Isso significa o quê? Significa que o 4 ele é combinação linear desses três caras aqui. Então eu posso tirar esse vetor é supérfluo, né? E aí ele continua sendo um vetor sem o 4, ele continua gerando o meu espaço vetorial V, e ele, o 1, o 2 e o 3, ele será uma base, porque ele é um conjunto LI e ele gera o meu espaço vetorial V. Certo? Ok, pessoal. Na próxima aula, então, a gente vai continuar essa discussão de base e dimensão. E eu vou parar por aqui, né? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.